Olá, segundo ano. Hoje a nossa atividade diagnóstica é de ciências. Então, reserva um lugarzinho bem tranquilo aí agora, né, para você estudar. Pega já sua aguinha ou suco, um lugar bem tranquilo para a gente começar a atividade de hoje. Vamos lá? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer na nossa atividade, colocar o nome completo. A professora vai falar mais uma vez. Nós temos mais de uma Alice na sala de aula, mais de uma Maria, mais de um Enzo, não é? Então, precisa ser o nome completo aqui. Depois, segundo ano, nós somos o quê? Segundo ano A ou segundo ano B? Segundo ano B, então vai colocar o B aqui. E o nome da professora, Isa Ribeiro. Deixa eu lembrar vocês, nome é substantivo próprio, tem que ser escrito com letra maiúscula. O nome e o sobrenome nós escrevemos com letra maiúscula, tá bom? E agora nós vamos ver o exercício número 1. Então, observe a figura e responda. Olha aqui, essa é uma imagem de uma plantinha. Essa imagem aqui está bem completa mesmo. Tem a raiz, tem o caule, tem folhas, tem flores e tem frutos, tá? E dentro dos frutos, lógico, tem as sementes. Então, agora a professora quer que você responda quais partes da planta são responsáveis pela reprodução. Qual parte da planta aí que é responsável pela reprodução da plantinha? Lembra que nós vimos muito isso lá no começo da apostila? Entre a página 6 e página 7, nós vimos isso? Sim, nós vimos. Então, eu quero que você escreva aqui, quais partes da plantinha são responsáveis pela reprodução. O que é reprodução? Dar origem a uma nova planta, tá? Então, procurem, estudem lá, leia bastante e aí depois você responde aqui nessas duas linhas. Não esqueçam de escrever devagar, prestando atenção na palavrinha que você está escrevendo, para não escrever errado, tá bom? Vamos ver agora número 2. Número 2. As plantas e os animais precisam de energia para viver. É verdade, eles precisam, não só os animais e as plantas, as pessoas também. E nós precisamos de alimentos. Nós precisamos comer frutas, verduras, legumes, carnes, cereais, para a gente ter energia no nosso corpo, para a gente se movimentar, correr, né? Estudar, trabalhar. Nós precisamos desse tipo de energia, não é? Os animais, eles também obtêm essa energia dos alimentos que comem. É verdade, não só os animais, como os seres humanos, que a professora acabou de falar agora, não é? Mas e as plantas? Como é que as plantas obtêm a energia? Então, se você ver bem, nós vimos bastante isso lá na página, acho que 26, 27 e 28. Nós falamos bastante de onde vêm as energias das plantas. Inclusive, tem até ilustrações lá dizendo isso. Então, se você voltar lá e ler um pouco, você vai descobrir aí na atividade número 2. Agora, vamos ver a número 3. Observe a imagem. Olha que canteiro de flor mais lindo, né? Parece até a primavera aqui, né? Tem um canteiro de flor muito lindo aí. E esse canteiro de flor aqui está cheio de flores. Então, nem todas as plantas têm flores, lembra que eu falei isso? Mas algumas plantas possuem flores, é verdade, né? Muitas plantas possuem flores. E qual é a função das flores nas plantas? Você lembra que cada parte da planta tem uma função? Lembra que eu falei sobre o caule, as folhas, as raízes, as flores, os frutos e as sementes? Sim, a professora falou. Então, qual é a função da flor ou das flores? Então, acho que lá na página 12, se eu não me engano, nós falamos bastante sobre isso.
Então, retorna na apostila se você estiver com dúvida para responder, porque ciências, geografia e principalmente história, nós precisamos bastante leitura para compreender. Então, volte lá e leia bastante que você vai descobrir tanto o exercício número 2 quanto o exercício número 3. Agora eu vou ler com você a atividade número 4. Número 4. Leia o texto a respeito das cerejeiras. Vamos ler com a professora sobre as cerejeiras? Então, Maria Clara Sampaio, vamos ler com a professora para nós descobrirmos curiosidades sobre a cerejeira? Porque aqui em Maringá nós temos uma cerejeira, sabia? Lá no Parque do Japão. E eu já tirei uma foto do lado dela, que é uma cerejeira assim espetacular. E eu vou ver, se eu achar essa foto, eu não prometo. Se eu achar essa foto, eu vou colocar aí no finalzinho do vídeo, para vocês verem a foto. Agora, se eu não achar, né, porque faz tempo que está no meu arquivo, se eu não achar, vocês me perdoam. Então, se tiver no finalzinho do vídeo uma foto com uma árvore atrás, lá no Parque do Japão, é uma foto da professora Isa com uma cerejeira. Mas se eu não achar no meu arquivo, aí não dá para mim pôr. Aí eu vou ficar devendo essa foto para vocês, tá bom? Então, não é uma promessa. É apenas, né, estou só comunicando vocês. Se eu achar, eu vou pôr. Agora, se a professora não achar, vai ficar para uma outra vez, né? Porque o arquivo da professora tem muita foto, tá bom? Então, vamos ler comigo? Um dos símbolos mais conhecidos da primavera no Japão são as cerejeiras, as rosas japonesas, também chamadas de sakura. Você sabia disso, Vinícius? É Vinícius Hirata, porque o Vinícius Hirata, ele tem uma origem japonesa, né, Vinícius? Eu não sabia, eu descobri nessa unidade que também as cerejeiras são chamadas de sakura. A floração da sakura é definitivamente um dos mais belos pontos turísticos da primavera. Onde quer que você as encontre, é verdade. É magnífico. Eu tirei uma foto, mas eu já vi ela totalmente florida. Eu não tirei foto com ela totalmente florida, porque tinha muita gente para tirar foto e daí demorava. Mas realmente é linda de doer, como diz o meu filho. E agora nós vamos descobrir aqui no glossário o que é floração. Floração, período conhecido pelo desabrochar das flores nas plantas. Quando as plantas estão cheias de flores, nós chamamos de floração. Olha, aquela árvore está florida, aquela árvore está em floração, está desabrochando as suas flores, tá bom? Agora vem uma curiosidade para você responder aqui para mim. A cerejeira é uma planta que possui muitas flores, é verdade, e é muito belo. Quais são as outras estruturas existentes nela? Lembrando que a cerejeira, ela é o quê? Ela é uma planta, certo? Então, qual é a estrutura da planta? Se você ver, acho que lá na página 6 ou 7, nós falamos bastante sobre a estrutura da planta. Então, você vai ver que a cerejeira não é uma planta? Tá aqui, é uma planta e possui muitas flores, verdade. Quais são as outras estruturas existentes nela? Que mais tem? Será que é só flores? Não pode, né? Tem outras estruturas. Então, vai lá, pesquisa lá e depois escreve aqui nessa linha para a professora Isa. Vamos ver a número 5 agora? Leia o texto a seguir. Quem gosta de ler, já vai comigo lendo aqui. Vamos ver quem eu vou chamar, que sempre levantava o dedinho para fazer a leitura com a professora, porque gostava de ler. Davi Polônia é um, né, Davi Polônia? Então, agora é hora de levantar o dedinho para ler, porque aqui tem palavrinhas bem interessantes de ler. E também, deixa eu ver, vou chamar mais um que gosta de ler bastante. Já sei, uma menininha que leu para mim esses dias que eu fiquei encantada, que é a Maria Clara Bernardino. Maria Clara, você hoje as duas Marias vão me ajudar, tanto a Maria Clara Sampaio quanto a Bernardino. Vamos lá? As abelhas. A abelha mestre e as abelhinhas estão todas prontinhas para ir a uma festa.
nos une que zune. Olha lá. Lá vão pro jardim, brincar com a cravinha, valsar com o jasmim. Da rosa pro cravo, do cravo pra rosa, da rosa pro favo e de volta pra rosa. Que legal, que poesia mais gostosinha de ler, né? Agora vamos ver o que se pede no exercício? Então vamos com a professora, ó. Quando as abelhas fazem a festa no jardim, ocorre a polinização. É verdade, isso acontece. E falamos sobre isso, inclusive, né? Que as abelhas é um principal agente de polinização. Falamos, sim. Explique a importância da polinização para a existência das plantas. Por que a polinização é importante para as plantinhas? Então, eu acredito que lá na página 13, 12, 13 ou até mesmo 14, nós falamos muito sobre isso, muito mesmo. E até falamos que a abelha é um dos agentes mais compromissado com a polinização. Então, eu quero que você explique aí para mim qual é a importância da polinização para a plantinha continuar existindo. Escreve aí no número 5 para a professora. Vamos ver a número 6 agora. Número 6. Plantas inteiras ou somente parte delas são usadas na alimentação. É verdade. Algumas plantas nós usamos elas inteiras, outras só o caule, outras só a flor, outras só as raízes, outras só os grãos, não é? Utilizamos na nossa alimentação, né? Alguns animais também utilizam plantas na alimentação, né? Então, observe as imagens. E logo abaixo, que é aqui, ó, logo abaixo, os nomes das partes que são consumidas. Faça a ligação correta entre elas. Então, aqui, ó, estão as figuras dos alimentos, das plantas que nós consumimos. Então, são várias plantinhas aqui que nós consumimos no nosso dia a dia. Pode ser que você não consome, mas alguém da sua família consome, ó. Cenoura, couve-flor, maçã e sementes, alguns cereais, não é? Então, eu quero... E aqui está escrito fruto, raiz, semente e flor. Então, você vai fazer a ligação, ó, cenoura, ela é o fruto, ela é a raiz, ela é a semente ou é a flor? Vai ligar lá. Aí a couve-flor, ela é o fruto, ela é a raiz, ela é a semente ou ela é a flor? Aí maçã, ela é o fruto, ela é a raiz, ela é a semente ou ela é a flor? Agora os grãos, os cereais que estão aqui, ó. Ela é fruto, ela é raiz, ele é semente ou ela é flor? Aí você vai ligar, é só ligar. Essa tá bem facinha. E nós falamos dessa atividade aí bastante. Então, é só você procurar que você vai descobrir, tá bom? Vamos ver agora o exercício 7 e o 8, que eles estão no mesmo slide? Então, a número 7. Leia o texto. Espinhosos e muito especiais. O que será que tem espinhos e é especiais? Vamos ler para descobrir? Vamos lá? Então, hoje, ó, nessa leitura aqui, eu vou chamar o Renan. Renan gosta de ler e gosta de participar da aula. Todo dia ele manda lá para a Pro que ele está participando. Então, vamos ver como é que se lê aqui, Renan? Para combater doenças ou preparar uma pizza deliciosa, os cactos estão aí. E Davi Poloni, você que gosta de pizza, você já comeu pizza de cactos? Olha, eu não experimentei, mas eu espero que seja gostosa, né? Então vamos ver mais sobre isso? Uma planta que serve como remédio e como alimento, que é bonita, mas espeta quem nela tenta tocar. Sabe qual é? Acertou quem disse cacto. Viu? Eu nem sabia que a gente podia usar na pizza. Que legal, né? Cactos são plantas espinhosas presentes no deserto. Elas conseguem guardar um monte de água para sobreviver nesse ambiente tão seco. Além disso, tem 1001 utilidades. É verdade, o cacto
ele é bem presente lá no deserto. E no deserto a gente sabe que chove muito pouco. Então, o que o cacto faz? Ele absorve lá pela sua raiz, pelo caule, não é? Porque não é aí que as plantas absorvem a água e os nutrientes do solo pela raiz? Depois segue lá pelo caule? Isso. Então, o que acontece? Ele absorve e guarda bastante água. Ele armazena água. Por quê? Porque quando vem a estação que não tem chuva, que é bem seca, ele consegue se hidratar, ele consegue sobreviver. Por quê? Porque ele armazena água em si. Então, será que alguns vegetais nós utilizamos para esse tipo, igual o cacto está falando, para remédios, para alimentação? Vamos ver o que se pede na atividade 7? Você conhece outros vegetais que pode ser usado como remédio? Sim, nós falamos lá na página 33 que tem plantas que servem como remédio, cosméticos, não é? Servem para construir móveis, a professora falou muito sobre isso. Então, escreva um nome, somente um nome de um remédio e anote para que serve. Então, você vai pegar uma plantinha que você ou sua família usa como remédio. Vai colocar o nome dele aqui e vai escrever para que serve, tá bom? Na minha casa, eu vou pôr o meu, então não vale copiar o meu. Hortelã, eu uso o hortelã aqui na minha casa. Aí, para que ele serve? O hortelã serve para acalmar, ele serve para gripe, serve também para vermes, então eu já coloquei. Então, não vale copiar a minha plantinha, é só um exemplo, tá bom? Mas serve como remédio, então eu já escrevi aqui. Então, não vale copiado da professora, tem que escrever a sua plantinha aqui e para o que serve. Lembra que nós falamos disso, acho que na 33 e 34. Então, vai lá, procura lá que você vai ver que tem muitas plantinhas. Agora, a atividade número 8. As plantas e algas são seres vivos, verdade. Por quê? Porque elas nascem, elas crescem, reproduzem, se alimentam. Então, elas são seres vivos, não é? Então vou ler de novo, que eu fiquei explicando antes, né? Então, as plantas e algas são seres vivos que produzem o seu próprio alimento. É verdade, as plantas e as algas, elas não saem procurando comida, igual seres humanos, os animais, né? Elas não saem. Você já viu alguma plantinha saindo, andando, procurando comida? Não, elas produzem o seu próprio alimento. Explique como acontece esse processo. Então, acho que lá na 28 ou 29 tem esse processo aí. Explica como ele acontece aqui para mim, tá? Nós falamos bastante, a professora deu exemplo, e lá na aula, na videoaula, citou a página, acho que é 27 ou 28, ou 28 ou 29, melhor, acho que é 28 e 29, que nós falamos sobre isso. Então, volta lá que tem todo esse processo que as plantas produzem o seu próprio alimento. E daí tem como esse processo acontece. Então, veja lá e responde, tá? A apostila, todas as perguntas estão na apostila. E você pode estar utilizando a apostila para fazer a pesquisa, em vez de estar pedindo para um adulto te ajudar. Claro, se você tiver dificuldade em alguma questão que tenha que escrever e você não sabe escrever a palavra corretamente, aí sim, chama um adulto para escrever. Lembra, terminou? Olha se não esqueceu nenhuma questão, se está tudo resolvido, se não deixou nenhuma para trás, se a letra está facinha de ler, ou se você borrou, apaga, faz de novo para não ficar borrocado. Senão a professora Isa não vai entender na hora de corrigir e pode colocar que está errado e às vezes não está errado. Então é bom você revisar tudinho, tá bom? E essa é a última questão. Terminou. Não esquece. Volta, revisa, vê se está tudo certinho, se você não esqueceu de nada, e aí você terminou, tá tudo certinho, leva lá na pastinha, guarda com muito carinho, para a gente poder estar, para a professora depois poder corrigir. E amanhã a professora vai voltar para a gente fazer a atividade diagnóstica de história. Beijo!